ontem na Assembleia Legislativa teve um debate muito acalorado sobre o tema que nós já tratamos aqui dele, o tema do ensino domiciliar. Pode um pai deixar de levar o seu filho para a escola e educá-lo em casa? Esse é o debate. O autor da proposta, quem defende essa proposta, é o deputado Fábio Osterman. Deputado, bom dia. Olá, muito bom dia, escola, Rosane, Carolina. Bom dia. Bom dia. Estar falando com vocês. Prazer é deixa nosso. eu só fazer uma pequena correção. Infelizmente, não houve debate ontem na Assembleia, que hoje foi a leitura de um parecer. Mas eu digo... me foi... Não, mas o debate foi polêmico, porque tinha muita gente lá a favor e contra, querendo que a discussão tivesse um desfecho ontem. E, de fato, não houve um desfecho porque houve um pedido de vista. Mas vamos se deter aqui ao projeto. Por que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já julgou essa matéria, tá? Por que insistir nessa discussão de dar a liberdade para os pais decidirem não mandar os seus filhos para a escola e sim educá-los em casa? Certo. Bom, deixa eu, em primeiro lugar, compartilhar um pouco da minha vivência em relação ao assunto da educação. Eu tenho 26 anos de vida discente, ou seja, como aluno, e mais também 4 anos de vida docente como professor universitário. E ao longo desses 30 anos de experiência acadêmica, propriamente dita, o que eu pude constatar é que um sistema educacional que encaixota todas as crianças e jovens num mesmo formato tem poucas chances de dar certo. Outra coisa que eu pude constatar também foi que o envolvimento dos pais na melhoria e na busca de uma educação melhor para os seus filhos é fundamental. Se vocês forem conversar com especialistas em educação, 10 entre 10 vão concordar com isso que eu estou falando. Hoje, o afastamento dos pais dos rumos educacionais dos seus filhos é um dos principais problemas da educação e uma das principais causas do êxodo escolar. O que a proposta de ensino domiciliar se propõe a fazer é oportunizar que os pais tenham uma voz e especialmente oportunizar uma alternativa. Deixa eu até, enfim, eu sei que é uma posição meio chata isso, mas deixa eu até corrigir também uma manchete da coluna da Rosane na Zero Hora de hoje, que, enfim, eu sou um leitor assíduo, né? Mas é importante a gente também buscar comentar. A manchete fala em casa ou na escola, eis a questão. A proposta de ensino domiciliar, ela não se propõe a estabelecer que ou o ensino é na escola ou o ensino é em casa. O ensino tem que ser desculpe, deputado Fábio Osterman. As duas alternativas. Desculpe, deputado Fábio Osterman. O senhor está dizendo que quer fazer uma correção, não se trata de uma correção. O que está em discussão pelo seu projeto e pelo parecer da deputada Juliana é se é possível se ensinar na escola ou em casa. Se é possível se ensinar em casa também na escola. Então, é uma questão, sim, não há uma correção a ser feita. Nós queremos dar a alternativa, a nossa proposta e a proposta lato sensu da possibilidade de ensino domiciliar, ela de forma alguma se propõe a abolir a escola presencial, ela não se propõe a ser algo que esteja adequado a todas as crianças e jovens, mas ela é mais uma alternativa para que se possa atender às necessidades, especialmente das crianças e jovens, que muitas vezes têm necessidades especiais, têm dificuldades de aprendizado que não são abarcadas, não são acolhidas pelo nosso ensino tradicional, que é um ensino que trata todas as crianças da mesma forma. Deputado, desculpe interrompê-lo, mas é só para aproveitar aqui o seu gancho. Claro. O senhor citou, agora há pouco, a palavra de especialistas a respeito da importância dos pais na formação das crianças, e isso não tem dúvida alguma. Mas, também, se a gente vai conversar com qualquer especialista em educação, eles ressaltam a importância da convivência das crianças em grupo, da troca de experiências, da troca de ideias, de alimentar o exercício do debate e também para as crianças com necessidades especiais. Aqui, dou exemplo aqui em Brasília, o meu filho teve colegas e foi excelente o convívio de todas essas crianças. E isso enriquece quem participa do convívio e a sociedade tem que lutar pela inclusão. O senhor não acha que permitir esse ensino em casa tira dessa criança essa chance do convívio, de ampliar suas experiências? Acho que o mais importante é que haja um convívio e uma inclusão não forçados. Mas uma das nossas grandes vitórias já nesse processo de proposição desse projeto tem sido ajudar e dar a nossa colaboração para desmistificar essa ideia de que crianças e jovens
que praticam o ensino domiciliar são reclusos, não têm socialização. Acho que acaba sendo uma visão restrita demais a gente limitar as possibilidades de socialização das crianças ao convívio escolar. Até porque a gente sabe que o convívio escolar muitas vezes pode ser opressor, pode ser desincentivador de um bom aprendizado. A gente sabe que a gente tem várias situações lastimáveis de bullying, de violência. Mas isso seria suficiente para justificar? Especialmente nas escolas estatais. Eu acredito assim, eu imagino para perguntar se seria suficiente para justificar que as crianças não fossem ensinadas nas escolas. Para mim, o principal mérito dessa matéria é a possibilidade de dar aos pais a possibilidade de escolher, e especificamente no mérito do meu projeto de lei, de trazer requisitos e parâmetros claros que estabeleçam, inclusive, as obrigações dos pais que optem por fazer essa prática do ensino domiciliar. Lembrando que o STF já decidiu sim, mas decidiu que não é inconstitucional, contanto que haja lei estabelecendo justamente as ferramentas por meio das quais vai ser garantido às crianças, aos jovens, o seu direito à educação. E é justamente isso que a gente buscou fazer, para tirar essas mais de 1.000 famílias estado afora hoje que praticam o ensino domiciliar de uma zona cinzenta, de uma situação em que estão sujeitos a uma persecução injusta, absolutamente descabida, algumas famílias, inclusive, sendo processadas por abandono intelectual. É o que acontece. É um despropósito completo. É o que acontece na Alemanha, por exemplo, em países onde a educação é um exemplo. Exato. A Alemanha, no caso, é uma rara exceção dentre países desenvolvidos que não têm um regramento sobre o ensino domiciliar. São quase 70 países mundo afora, a imensa maioria deles países desenvolvidos. Praticamente todos os países da OCDE permitem a prática do ensino domiciliar e, em vez de fazer como se tem feito no Brasil, de tratar como um fato inexistente, ignorar a existência disso, tratam como um fato social relevante que precisa ser tratado à luz da lei, e não à margem da lei, transformando pais que têm o total interesse em educar os seus filhos da melhor maneira possível, e não tratá-los como criminosos. Olha aqui, ó. Existe, inclusive, lei sobre lei, existe lei já tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde já foi aprovada na CCJ, existe lei aprovada na CJ de São Paulo, em Vitória já houve uma lei aprovada e promulgada, enfim, é um processo que vem, felizmente, ganhando corpo no Brasil e, sinceramente, acho que é mais uma alternativa que vem a melhorar o acesso à educação dos nossos jovens e crianças. Porque uma coisa que me indigna muito, e eu que fui, eu estudei, como eu disse, eu tive 26 anos de trajetória regular no ensino, por meio desde o jardim A até o meu mestrado, mas eu não acho que caiba a mim, uma autoridade política, definir em minúcias os rumos da educação das crianças de todo o Brasil. Até porque a nossa Constituição prevê que a educação ela deve ser oferecida a partir do envolvimento também da família, da comunidade, da cooperação, e não simplesmente por meio do Estado e por meio de uma única maneira, de uma única forma educacional. Deputado, a questão que está em discussão na Assembleia é a constitucionalidade. Seria, segundo o parecer da deputada Juliana, deveria ser definido por lei federal, valendo para todo o Brasil e não apenas aqui na Assembleia. Este é o ponto. Por que o senhor sustenta que o Estado do Rio Grande do Sul pode ser diferente do Brasil nesse caso, da educação, já que existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que baliza o ensino em todo o país? Bom, basicamente porque se a deputada Juliana Brizola tivesse comparecido à audiência pública que realizamos sobre isso, se tivesse comparecido a algum dos diversos debates para o qual foi convidada para debater esse tema, ela saberia que a competência para deliberar sobre temas como esse é concorrente entre os entes federados. Então, tanto União, quanto Estados, quanto municípios podem legislar a respeito. A nossa própria Constituição fala, como eu estava dizendo, que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Artigo 205. A gente tem também, enfim, pactos internacionais, tratados internacionais que resguardam o direito da família de atuar diretamente, se assim achar mais pertinente, na educação dos seus filhos. E eu reitero, o que nosso projeto de lei busca fazer é trazer um regramento claro
é trazer um regulamento que estabeleça as obrigações da família, as atribuições do Estado, para reconhecer um fato social que já existe. Essas famílias, mais de 1.000 famílias do Estado afora e mais de 8.000 famílias Brasil afora, não vão deixar de educar os seus filhos em casa. O que vai se dar vai ser uma batalha judicial que vai ter como principais vítimas essas famílias e essas crianças. Então, acho que o Estado brasileiro precisa tomar pé da situação. Acho que partidos de esquerda, especialmente, que têm uma visão contrária a isso e que ontem, lastimavelmente, impediram que se realizasse um debate de forma, sinceramente, lamentável, sustando a possibilidade de eu apresentar contra-argumentos na CCJ, acho que eles precisam entender que nem todo mundo quer se submeter às mesmas regras de educação que eles acham que é melhor para todo mundo. E, sinceramente, são esses grupos que vêm tornando a educação do Rio Grande do Sul de uma das melhores do Brasil, na 15ª pior rede estadual de ensino. Então, acho que é importante a gente avaliar e trazer à mesa de discussão alternativas. Novamente, eu não acho que o ensino domiciliar seja para todas as famílias, para todos os pais. Tem pais que não têm tempo, que não têm as aptidões necessárias, que não se consideram capacitados. Eu, sinceramente, não sei se quando eu tiver filhos, eu vou educar os meus filhos em casa. Muito provavelmente não, até pelas minhas atribuições profissionais. Mas eu quero ter a opção de escolher os rumos da educação deles, de influenciar os rumos da educação deles, de me envolver e não deixá-los simplesmente nas mãos de burocratas e políticos. Estamos sobre a hora aqui, deputado. Muito obrigado pela atenção nessa manhã. Bom dia. Agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todos.